Olá pessoal, bom dia, tudo bem? A situação lá nos Estados Unidos cada vez mais está trazendo possibilidade de mudança desse cenário meio incerto aí, meio estranho que nós estamos vendo, e isso terá direta correlação com o que está acontecendo ou com o que vai acontecer aqui no Brasil. Por isso a gente tem que ficar muito de olho lá, porque se realmente fizerem uma grande auditoria lá do processo de seleção do novo representante eleito do povo americano, se eles fizerem essa auditoria lá tiver sucesso e mostrar que realmente as coisas precisam melhorar, isso pode realmente influenciar o nosso modelo aqui no Brasil também. Por isso temos que ficar muito de olho, porque o que acontecer lá pode servir como paradigma, como modelo para o que vai acontecer aqui. Tá bom, pessoal? Tá chegando aí, já fica de olho no novo lançamento, meu novo livro, Manual de Sobrevivência do Conservador no Século XXI. Dê uma olhadinha aí, unidades limitadas, poucas unidades e também um desconto de lançamento, tá bom? Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa e clica aí no sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Pessoal, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo lá e como o cenário está clareando um pouco aqui para uma linha do que deve acontecer para o futuro. Lá nos Estados Unidos, vocês sabem que cada estado escolhe os seus representantes. Lá nos Estados Unidos, cada estado é como se ele tivesse uma espécie de eleição própria, de eleição particular. Lá, como nós temos 50 estados, é como se a gente tivesse 50 eleições diferentes. E aí o que acontece? Você, dentro desse estado, você tem os certificadores dos estados, ou seja, pessoas que vão certificar ou validar as escolhas dentro dos estados. Mas os estados, eles são divididos em condados, ou seja, os estados são divididos como se fossem pequenas cidades, pequenas regiões ali, pequenos municípios. E esses municípios, lá nos Estados Unidos, eles chamam de county, que são os condados. Esses condados, eles têm uma importância semelhante, porque a decisão no estado inteiro é a soma das decisões nas várias cidades, né? E cada cidadezinha, cada condado desse, tem que certificar o resultado ali dentro do seu território. E o que aconteceu ontem? Ontem nós tivemos ali num dos mais importantes condados lá do estado de Michigan, que é o Wayne County. O Wayne County é o estado mais populoso, é o condado mais populoso do estado do Michigan e é o condado que abriga a importante cidade de Detroit, né? Que talvez seja a cidade mais importante do estado do Michigan, apesar de não ser a capital do estado, né? Então, pessoal, o que aconteceu? A certificação desses resultados no condado, ou seja, nesse município, ela é feita por 4 votos, tá? São 4 pessoas que votam. E geralmente ali você tem 2 republicanos, partido do presidente Donald, e 2 democratas, partido do presidente Tio Joey, né? E aí o que aconteceu ontem à noite? Ontem à noite houve um empate, ou seja, eles decidiram ali não certificar, ficou ali no empate ali, o negócio ficou travado, porque ficou 2-2. Os 2 republicanos decidiram não certificar o resultado ali dentro dessa importante cidade do Michigan. Isso abria um precedente aí muito importante, porque pode ser o início do primeiro dominó que, se cair, vai levando tudo junto com ele, tá certo? Então, todo mundo ficou apreensivo, todo mundo ficou atento, porque se todos os condados começassem a fazer isso, a coisa poderia ficar estranha ali para o lado deles. Eu já disse para vocês que isso também pode acontecer no nível estadual, porque nesses estados que são chamados de swing states, ou estados que são estados pêndulo, uma hora estão para o lado democrata, outra hora estão para o lado republicano, esses estados, apesar de terem quase que na sua maioria governadores que são democratas, ou seja, do partido Tio Joey, a maioria dos legislativos estadual, ali os deputados estaduais, e tem um senado estadual também, a maioria desses legisladores estaduais são republicanos. Então, existe a possibilidade, da mesma forma que está acontecendo ali no municípiozinho, no condado, existe a mesma possibilidade de que isso aconteça no nível estadual. E como a maioria do legislativo estadual, nesses estados aí que estão ainda em aberto, como a maioria ali do legislativo é republicana, pode ser que eles não queiram certificar ou validar esses resultados. Isso aí abre margem para uma grande mudança. E eu já disse para vocês várias vezes aqui no canal que o atraso
favorece o presidente Donald, porque se chegar até o dia 11 de dezembro eles não tiverem nos estados liberado e certificado os resultados, esses estados podem ficar fora da contabilização do número ali de votos do colégio eleitoral, e aí nenhum dos dois candidatos alcança os 270 votos mínimos para conseguir a eleição. E aí o resultado pode ser transferido para o Congresso americano, como está lá na 25ª emenda à Constituição americana e a 12ª emenda à Constituição americana, tá bom? Então, isso favorece o presidente Donald, porque no Congresso, na Câmara Federal, que escolheria, segundo a Constituição, o novo presidente, é um voto por estado, tá? Não é um voto por deputado federal, porque vocês sabem que os democratas têm uma maioria na Câmara, uma maioria pequena. Se fosse o voto, uma pessoa, um voto, o presidente Donald ficaria em desvantagem, mas como é um voto por estado, você tem apenas 50 votos e desses 50 a maioria tem mais de 25 aí para o lado republicano, seria uma vitória fácil para o presidente Donald, tá bom? Então, pessoal, o que aconteceu? Esse condado de Wayne, lá no Michigan, ele estava empatado até a noite, até o presidente Donald falou, parabéns pela coragem, né, de não certificar, mas aí eles mudaram essa votação para uma aprovação unânime. Ou seja, os republicanos decidiram certificar o resultado, né, convalidar o resultado. Só que aí, né, o pessoal apoiador do presidente Donald ficou meio triste, né? Falou, poxa, achamos que estava ali com um precedente muito bom para poder mudar essa realidade. Só que aí o que aconteceu? Eles certificaram, só que certificaram com a condição de que o secretário de Estado ou a secretária de Estado fizesse uma auditoria em todo o Estado. Então, olha só, eles certificaram, mas com a condição de que fosse feita uma auditoria em todo o estado e não só naquele condado ali de Wayne. Então, uma situação que está cada vez mais ficando complexa para os democratas e mais favorável para os republicanos. Além disso, também, a gente está vendo que lá na Câmara Federal, os democratas estão com a sua menor maioria em 80 anos, a sua menor vantagem em 80 anos. Porque além disso ter acontecido, né, deles estarem com a menor maioria, eles perderam vários assentos, né, eles que são defensores ali dos grupos menores e tal, perderam assentos para republicanos que são representantes desses grupos menores, como as mulheres, a questão dos grupos ali menores, né, nos outros aspectos. Então, eles, apesar de estarem aparentemente ali tendo uma vitória na eleição presidencial, estão tendo uma grande derrota na questão das cadeiras na Câmara Federal. Sem falar que o partido está dividido entre uma liderança antiga, né, representada ali por candidatos e políticos mais idosos, né, como o próprio tio Joey, a Nancy Pelosi, né, tem uma equipe ali de pessoas já anciãs, 80 anos, né, 78 anos, e um grupo novo, né, um grupo mais novo, mais caminhando ali fora do centro, indo mais para as margens ali do extremo ali do espectro político. Então tá tendo uma disputa interna também para quem vai continuar no controle desse partido aí, tá certo? Então, pessoal, é interessante isso, porque a vantagem que os democratas têm na Câmara Federal, ela está tão pequena que eles estão pedindo para que deputados federais não aceitem cargos num eventual governo do tio Joey, tá? Eles estão falando, por favor, não abandone a Câmara para aceitar cargo no governo, porque cada um que sai é menos a maioria que a gente tem. E eles estão com uma maioria ali de 7 ou 8 assentos. Se 8 pessoas saírem da Câmara Federal para assumir um cargo provisório no governo, eles vão perder essa maioria e aí os republicanos terão a Câmara e o Senado também. Aí o que acontece? O tio Joey, se conseguir ser eleito de verdade, não vai conseguir aprovar praticamente nada, tá certo? E é isso que a gente está tendo aí, pessoal. A luz está abrindo ali, a gente está começando a ter um cenário ali de mudança, um caminho do que vai acontecer. Lá na Europa, ali em Berlim, está tendo movimentações contra as novas medidas aí de afastamento, né? O pessoal tá chiando lá, e é algo que preocupa também, porque hoje vai ser votado
um projeto ali que dá mais poderes ao governo para poder estabelecer essas medidas, né? E embora muitas pessoas aceitem essa medida, né, para enfrentar a crise sanitária dessa segunda onda que eles estão falando, muitos críticos estão dizendo que essa lei dá ao governo muito poder e coloca ali em xeque alguns direitos civis dos cidadãos sem ter uma aprovação do parlamento, o que é sempre muito preocupante, né? O que é um negócio ali sempre delicado que a gente precisa ficar de olho, tá bom? Pessoal, você tem alguma dúvida que, caso lá nos Estados Unidos essa auditoria toda dê resultado e o presidente Donald continue no poder, você tem alguma dúvida que esse movimento viria para o Brasil também? Haveria uma pressão para que isso fosse também feito aqui? Com certeza haveria. Então é muito importante nós ficarmos de olho no que está rolando lá, né, nos Estados Unidos, porque aquilo ali vai servir de modelo para todo mundo, tá bom? Pessoal, mais tarde a gente volta aí com a atualização. Fiquem com Deus, examine todas as coisas, retenha que é bom. Obrigado pela audiência e dê uma olhadinha aí na promoção na livraria, descontos incríveis e o novo lançamento aí do meu novo livro, Manual de Sobrevivência do Conservador no Século XXI. Forte abraço, fiquem com Deus, valeu!